Olá, eu sou Augusto, analista do Laboratório de Iluminação do Labelo na PUC-RS, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre as luminárias públicas LED e como o Inmetro faz a garantia de que esses produtos atendam a vida e a qualidade esperada. O método utilizado de ensaios para esses produtos são dois componentes críticos, o LED e o driver, e cada um é tratado separadamente. Como isso é feito? A gente tem um ensaio de manutenção de fluxo luminoso associado aos LEDs e o ensaio de durabilidade do dispositivo de controle, que é associado ao driver. O ensaio de manutenção de fluxo associado ao LED, ele basicamente contempla um ensaio que vai avaliar quanto tempo esse LED vai funcionar até atingir 70% do fluxo luminoso dele inicial, ou seja, quanto tempo ele vai demorar para perder 30% do seu brilho. O ensaio de durabilidade do dispositivo de controle, ele já está associado ao driver, e basicamente é um ensaio onde a gente vai verificar a temperatura que o corpo do driver atinge em confronto com aquela que é declarada pelo fabricante deste driver. O fabricante do driver espera que ele, em uma determinada temperatura, dure uma determinada quantidade de horas, e a gente vai fazer essa verificação dentro do produto, dentro da luminária, o quanto que ele está atingindo de temperatura de funcionamento normal. Como é feito o ensaio de manutenção de fluxo, então, associado aos LEDs? Ele é um ensaio que vai averiguar a temperatura e corrente do funcionamento desse componente na luminária que está montada, e ele é confrontado com aqueles valores que a gente tem num relatório chamado de relatório de LM80. Ele é um relatório fornecido e ensaiado lá nos fabricantes desse componente LED que as montadoras de luminária vão utilizar para fabricar o seu produto final. Como funciona essa comparação com o relatório de LM80? O que acontece? O relatório de LM80 ele é um ensaio do componente LED e ele vai ser ensaiado realmente 6.000 horas, 10.000 horas, 12.000 horas, dependendo de cada fabricante, cada ensaio que for feito, vai ter uma quantidade de tempo determinada ali que foi submetido ao ensaio desse componente. Quando a gente traz para o laboratório, o fabricante vai fazer a montagem desse componente dentro da luminária e o laboratório precisa averiguar que está dentro desses dados desse relatório de LM80. Então, o LED foi submetido a um ensaio em uma determinada corrente elétrica e uma determinada temperatura. Quando esse LED estiver montado na luminária, ele precisa estar dentro dessas mesmas condições, porque assim a gente consegue garantir que a vida dele foi ensaiada e comparável com a do próprio componente. Em resumo, aqui no laboratório nós fazemos a medição de temperatura do LED, no LED que está instalado na luminária, a gente mede a corrente elétrica que está passando por esse LED e confrontamos com o relatório de LM80. Ele vai trazer uma curva de depreciação, onde a gente vai ver quanto está se perdendo de fluxo luminoso ao longo do tempo, e a gente, através dos cálculos da norma TM21, que vai trazer uma extrapolação disso, vai determinar qual é a vida estimada desse componente. É importante lembrar que a gente fala bastante em vida da luminária, está associada à vida do LED, mas não só, ela também está associada à vida do driver. E aquela vida que aparece na etiqueta ENCE dos produtos, que é aquela etiqueta que a gente conhece pela etiqueta do Inmetro, né, que tem diversos produtos, ela traz ali uma vida. Essa vida é a vida que é trazida por esse cálculo de TM21, né? Então ela é associada somente à depreciação do fluxo luminoso deste LED. Eu já tinha comentado, então, o driver ele é a segunda parte, o segundo componente crítico que a gente tem nessa luminária. E ele também vai ter uma vida associada. Às vezes, pode ser mais curta até do que a própria vida do LED. É importante a gente entender isso. E o ensaio no qual hoje a gente faz essa garantia, os fabricantes têm uma curva de depreciação, uma curva de vida desse driver, né, o componente driver, ao longo do tempo. E essa curva é somente com relação à temperatura na qual ele está em funcionamento. Então, de que forma isso é feito dentro do laboratório? É submetido esse componente em 35 graus de temperatura ambiente e a gente faz a medição na temperatura que a gente chama de TC. É o ponto de carcaça onde a gente tem a temperatura mais alta que se desenvolve ao longo da estrutura deste driver. E essa temperatura não pode ultrapassar aqueles valores determinados pela curva de vida do fabricante do driver. Em resumo, então, o que a gente tem? O driver, que vai fazer o coração eletrônico do funcionamento dessa luminária, e o LED do outro lado, que vai fazer propriamente a iluminação dos ambientes. Um não funciona sem o outro.
Logo, a vida desse produto está associada a ambos. Então, pela portaria do Inmetro, o que nós temos hoje? Uma vida mínima de 50 mil horas para ambos os componentes. A diferença é que, para o LED, nós fizemos alguns desenvolvimentos ao longo do tempo e esse LED atinge vidas de 100 mil horas ou até maior, enquanto o driver continua tendo sua metodologia de ensaio associada apenas a 50 mil horas, o que pode acarretar que o driver acabe parando de funcionar antes do próprio componente LED. Para finalizar, nós temos que prestar muita atenção na vida do driver e na vida do LED, pois ambos vão ser importantes para a gente saber e ter uma estimativa da vida total desse produto que é a luminária LED. Este foi o vídeo de hoje, trazendo para vocês um pouquinho de como funcionam os ensaios e a determinação da vida nominal de uma luminária pública LED. Acompanhe-nos nos próximos vídeos. Até mais!